Paz do Senhor, meus irmãos, amigos, louvado seja o nome de Jesus. Vamos a mais uma live, Heróis da Fé. Se você quer ouvir uma porção da Palavra de Deus, vamos lá. Hoje sobre Ló. Ló era primo de Abraão. Na última live eu falei que ele era sobrinho, foi um engano. Ló era primo de Abraão. Quando Abraão saiu da terra ou da casa de seus pais, com tudo o que tinha, Ló também foi junto com tudo o que ele tinha. E peregrinaram a terra. Deus abençoou muitíssimo Abraão com ouro, prata, muito gado, muitas ovelhas. E Ló, que estava com ele, também foi muito abençoado, porque a bênção de Deus caía sobre Abraão e caía sobre Ló também. Chegando a um ponto em que Ló e Abraão cresceram tanto que não tinha espaço para os dois nas mesmas terras. E os servos de Ló e Abraão contenderam um contra o outro, ou seja, brigaram. Chegando ao conhecimento de Ló e de Abraão, Abraão toma uma decisão, dizendo para Ló: precisamos nos separar. Isso está registrado em Gênesis 19, capítulo 19. E Abraão disse para Ló: se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ló contemplou as campinas do Jordão, que eram para o lado oriente. E assim, Ló se foi com toda a sua família, servos e servas, para aquele lugar, para aquelas campinas. Próximo daquele lugar, bem próximo, tinha as cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades grandes, mas que tinham pecado cruelmente contra Deus. Eles faziam abominações horrendas contra Deus. Eu não vou transmitir aqui qual era o pecados que aborrecia tanto Deus que eles faziam, para evitar algum tipo de contraste. Esse pecado chegou na presença de Deus como cheiro horrível. E Deus disse: vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Mas Deus levou ao conhecimento de Abraão, que era seu amigo de Deus. E Deus disse para Abraão: vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão perguntou: você vai destruir o justo com o injusto? E Deus respondeu: não. Então Abraão perguntou: se tiver 50 justos, você destruirá as cidades? Deus disse: não. Abraão respondeu: se tiver 45 justos, Deus disse: não destruirei. Abraão voltou a insistir: se tiver 40, ou se tiver 30, ou se tiver 20,
ou se tiver 10 justos naquelas cidades, você destruirá. E Deus disse: por amor aos justos, eu não destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, irmãos, não tinha 10, tinha apenas 4. Deus entendeu a intenção de Abraão, que era salvar Ló e a sua família e sua prole. Então, Deus enviou 2 anjos a Sodoma e Gomorra. E esses anjos foram para a casa de Ló e disseram para Ló que a cidade iria ser destruída. E Ló creu nessa palavra e obedeceu aos anjos. Os anjos disseram para ele: avise os seus futuros genros que iriam casar com as filhas de Ló. Ele foi até seus genros e avisou. Os genros dele zombaram dele, dizendo: isso não vai acontecer, isso é coisa da tua cabeça. E não vieram com Ló. Pela manhã, bem cedo, um anjo pegou na mão de Ló e na mão da sua esposa. O outro anjo pegou na mão das suas filhas e disseram: vamos partir. E saíram da cidade. Quando já estavam na campina, o anjo disse para ele: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. E Ló se foi, porém, no atravessar a campina, a mulher de Ló olhou para trás e na mesma hora foi transformada numa estátua de sal. E Ló, com suas filhas, com a permissão dos anjos, eles foram para a cidade de Zoar. Percebendo Ló que Zoar não era uma cidade segura, ele saiu da cidade de Zoar e foi para as campinas morar em uma caverna. Aliás, foi para as montanhas morar em uma caverna, juntamente com as suas 2 filhas. O tempo passou e as suas filhas não conseguiram maridos. Por isso, elas disseram: para que a descendência de nosso pai prossiga, vamos deitar com ele. Aconteceu que a mais velha embriagou o seu pai, Ló, na primeira noite, e deitou com ele. E na segunda noite, novamente embriagaram a Ló, e a filha mais nova deitou com ele aquela noite. 2 homens nasceram, que foram os filhos de Ló com as suas filhas. Aqueles 2 homens formaram 2 nações, que foram os Moabitas e os Amonitas, mas não prosseguiram. Aquelas nações duraram até o século 6 a.C. e tudo foi destruído. Não restou mais nada de nação dos filhos que Ló teve com as suas filhas. E sobre a morte de Ló, a Bíblia não faz referência nenhuma. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos livre do pecado, que Deus nos livre da maldição, que Deus nos perdoe e que Deus abençoe a sua família, Ele ajude e lhe dê a sua graça. Se você precisar de uma oração, deixa nos comentários, eu e minha esposa estaremos orando por você.
compartilhe essa live e envie para alguém mais essa porção da palavra e que Deus possa lhe abençoar no nome de Jesus. Amém.